Fala galera conectada no Futebol na Veia, tudo bom com vocês? Eu sou Alex Oliveira e mais uma vez aqui na nossa série de prognósticos do Campeonato Brasileiro. Eu fiz um primeiro vídeo falando sobre o Atlético Mineiro, que eu acho que vai ser o campeão brasileiro. Pois é, um vídeo cheio de polêmicas, deu o que falar na redação do Futebol na Veia, nos grupos aí que o pessoal pega o link e manda os grupos aí, teve muito debate, inclusive este vídeo também, pega o link, manda lá nos seus grupinhos de WhatsApp, manda nos grupos de Facebook, fala, olha lá, quem você acha, faz essa brincadeira aí com seus amigos. E dessa vez vamos falar sobre os 4 rebaixados, vamos fazer um paralelo de quem eu acho que neste momento brigará por rebaixamento. E no final vou dar o meu palpite dos 4 rebaixados no Campeonato Brasileiro, tá certo? Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo aqui no Futebol na Veia. Então, vamos lá começar com as equipes que eu acho que não vão cair, mas que terão sérios riscos. Primeiro, eu vou para os 3 do Rio de Janeiro, exatamente. Temos o Flamengo lá em cima, lá brigando por títulos. Temos também alguns times com uma situação delicada. O primeiro deles é o Botafogo, né? Que nessa temporada, no meu ver, erra ao apostar em alguns jogadores mais veteranos. Contratou um Honda, eu tô começando a mudar a minha ideia, o Honda tá tendo algumas influências ali no elenco que são bem interessantes, tá fazendo projetos aqui no Brasil, né, para as crianças e tudo. Ele até perguntou pro jogador, por que as crianças na rua não estão na escola e tal. Então pode ser um choque de cultura muito interessante, mas contratou o Salomão Kalou, que sempre foi promessa no Chelsea, não deu certo no Chelsea, nem no Lille, nem no Hertha Berlim. Então eu acho que tem algumas bem dificuldades ali no elenco do Botafogo. Tem algumas promessas que podem acabar vingando. Gosto muito dos 2 atacantes, Pedro Raul e o do Luiz Henrique. São jogadores promissores. Tem o Caio Alexandre ali no meio campo, que também pode virar um bom jogador. Mas num todo, na constância do elenco, não tem algumas posições ali que deixa a desejar. O clube tem salários atrasados, tem toda uma questão financeira bem difícil no Botafogo há um bom tempo já, está tentando aí virar uma SA, mas eu acho que vai brigar por rebaixamento, vai ficar ali na segunda parte da tabela, mas vai acabar não sendo rebaixado, tá certo? Vasco e Fluminense acho que são situações parecidas, né? Tem pontos altos e baixos no seu elenco, né? Eu acho que o Fluminense tem algumas peças interessantes, alguns garotos ali, o Dodio no meio campo, eu acho que pode sair dali um grande jogador. Você tem o Marcos Paulo ali que é meio incisivo, você tem o Miguel que parece ser uma promessa, tem o Nenê que hora ou outra, ele sempre aparece muito bem em algumas partidas, podem se questionar a constância dele durante toda a temporada, mas em algumas partidas ele tem algumas coisas ali interessantes. Resta ver o Fred, Evanilson, que apareceu muito bem no Campeonato Brasileiro, no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas eu acho que não tem um elenco e não vai ser firme o suficiente para se manter na parte de cima da tabela. Mesma situação do Vasco, né? Perdeu o Marrone, corre sério risco de perder o Thales Magno aí na janela europeia. Tem alguns, principalmente no ataque, tem alguma dificuldade. Tem o German Cano, que eu acho que vai ser o principal jogador do Vasco na temporada, e acho que vai ser um dos jogadores que vai brigar pela artilharia do campeonato, mas isso é para um outro vídeo. Mas eu acho que o Vasco também vai nesse prognóstico, assim, no começo, vendo hoje, eu acho que o Vasco vai ficar na parte de baixo ali da tabela. Também acho que não vai cair, porém acho que vai correr alguns riscos durante o Campeonato Brasileiro. Certo? Bom, agora vamos falar dos times que eu creio que vai cair, né? Primeiro deles, eu acho que antes de falar, também tem o Atlético Paranaense. Eu tenho uma pulguinha atrás da orelha com o Atlético Paranaense, perdeu muitos jogadores, perdeu o Thiago Nunes, não se acertou né, no começo dessa temporada, apesar de estar na final do Campeonato Paranaense, na Libertadores sofre um pouco, então acho que pode acabar sofrendo ali em algum determinado momento. Mas os 4 rebaixados, para mim, primeiro, Coritiba apostou em alguns jogadores que ainda não deram certo na Série A, como o Giovani, que é jogador do Corinthians, revelado por lá. Tem também o Gabriel, que era ex-jogador do Flamengo também, passagem pelo Bahia e tudo. Então tem o Sassá, que veio do Cruzeiro. Então, se você fazer uma análise do elenco geral do Coritiba, não tem peças ali que você abra os olhos, não tem algumas contratações ali que você fala, esse jogador é nível de Série A, esse jogador vai ter um grande destaque. Posso queimar minha língua, mas eu acho que o Coritiba, infelizmente, voltará para a Série B em 2021. Uma outra equipe é o Atlético Goianiense e também o Goiás. Acho que infelizmente não teremos Goiás na Série A de 2021.
Primeiro do Atlético Goianiense, não tem uma situação financeira tão confortável assim, né? Tem alguns jogadores ali que você pega, que alguns são até meio desconhecidos assim para o grande público. Você tem uma contratação do Jean no gol, que foi depois de toda aquela polêmica lá que ele teve com São Paulo, com a ex-mulher dele, foi para o Atlético Paranaense. E tem alguns jogadores ali que remanescentes da Série B, onde o Atlético Goianiense conseguiu esse acesso, mas não é um time que enche os olhos, é um time que você olha e vai falar, vai brigar pelo rebaixamento. Pode acabar não sendo rebaixado, óbvio, isso aqui é só um prognóstico, mas eu acho que corre sérios riscos, inclusive de estar nas últimas posições do Campeonato Brasileiro. Goiás, eu acho que esse vai ser o time que vai chegar até o limite na última rodada, porque comparado aos outros, eu acho que tem um elenco inferior, mas tem algumas peças ali que hora ou outra pode acabar surgindo de uma maneira interessante, principalmente na sua dupla de ataque, Henrique Almeida e Rafael Moura. Você vai falar, pô, não é uma dupla de sonhos, mas é uma dupla efetiva. Ano passado, o Henrique Almeida fez alguns gols com a camisa da Chapecoense, o Rafael Moura, hora ou outra, sempre aparece fazendo alguns golzinhos. Então acho que o Goiás, eu acho que será rebaixado, mas dos outros, eu acho que ele está um pouco mais distante. Acho que se fosse dos 4 que eu vou citar, se fosse escolher um para falar, esse eu tenho dúvidas, seria o Goiás. Mas como eu tenho que escolher 4 times, então o Goiás infelizmente está na minha lista. E uma outra tristeza que está na lista, na minha visão, é um time que eu gosto muito, que eu tenho um apreço, que eu tenho um carinho especial, que é o Sport Clube do Recife, né? Nessa primeira parte da temporada vive uma situação muito delicada lá no Campeonato Pernambucano, está brigando pelo rebaixamento, não vai cair, já são de 3 rodadas, são 2 vitórias, então dificilmente cairá para a segunda divisão do Campeonato Pernambucano, mas para ver a dimensão da crise que tem o Sport, né? No começo da temporada até sondou André, Diego Souza, que são queridos lá, mas por conta da situação delicada financeira que o Sport vive, infelizmente não conseguiu um acerto ali com os jogadores, não tinha, o grosso modo não tinha dinheiro para pagar os salários dos jogadores, e também na Copa do Nordeste acabou caindo nas quartas de finais, então é um começo de temporada complicado no Sport, e você vê ali que não tem uma luz no fim do túnel, né? Porque o clube vive uma situação financeira delicada, então dificilmente você vai ver, se tiver uma gestão coerente, não vai ver grandes contratações assim para o Campeonato Brasileiro. Inclusive, se você quer saber um pouco mais detalhadamente da situação do Sport, o nosso amigo Ricardo do Amaral fez um texto muito bacana falando da situação do Sport. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você acompanhar delicadamente como está essa situação, detalhadamente, perdão, como está essa situação do Sport. Tá certo? Então, para mim, os 4 rebaixados, Coritiba, Sport, Atlético Goianiense e Goiás. Vamos esperar até 2021, fevereiro, só em fevereiro que o Campeonato Brasileiro vai acabar, e aí teremos aí a certeza ou não se eu acertei nesses palpites, tá certo? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui, sempre aqui no Futebol na Veia. Até a próxima, tchau!